Olá! Então hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre campo magnético. Foi uma aula muito longa, a aula passada. Como eu já disse, vocês podem sempre pensar em olhar para essas aulas com calma, fazendo as coisas aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez só, porque aquilo eu não daria também na sala de aula de uma vez só, certo? Então, esses conhecimentos podem ir se consolidando conforme vocês dormem, e vocês podem ir absorvendo eles aos poucos. O que a gente viu quando eu discuti campo magnético na aula passada, na verdade, foi qual é a força que a gente consegue detectar na presença de um campo magnético, né? Que é o que está escrito aqui nessa minha mesinha. Se eu tenho um campo magnético e eu sei que passa uma certa corrente no fio, eu sei detectar qual é a força que esse sistema gera. Da mesma forma que se eu tenho uma carga que está exposta a um campo magnético, eu sei qual é a força que o campo magnético gera. Mas a gente não viu como calcular o campo magnético, que é o que a gente vai ver hoje. Então, o que a gente sabe, quando a gente tem uma corrente variável, essa corrente variável produz um campo magnético. Por outro lado, se eu tenho um campo magnético, ele faz com que a gente detecte uma força, e essa força pode atuar na corrente. Então, esse ciclo nos mostra que correntes variáveis estão associadas com campo magnético e que campos magnéticos podem estão associados com cargas variáveis. A gente depois vai formalizar isso quando a gente for discutir as lindas leis de Maxwell, mas por enquanto é o ponto onde a gente consegue chegar. A gente está construindo isso aos poucos. Bom, então como é que eu calculo o campo magnético? Então, o primeiro modo de fazer isso é por meio da lei de Ampère. E a lei de Ampère... eu rabisquei meu desenho lindo. Vou apagar aqui. A lei de Ampère está escrita aqui, né? Então, integral fechada do produto escalar entre B e um percurso dl é m0 vezes I. Quem é I? Bom, I é essa constante aqui que a gente chama de constante de permeabilidade do vácuo. E ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Né? Então, para a gente ver que essas unidades estão corretas, vocês voltarem aqui, campo magnético é em Tesla, comprimento linear é metro, o m0, então aqui as unidades, e em ampere, a gente vê que isso aqui está correto. A coisa legal sobre essa constante, absolutamente incrível, é isso aqui. A gente já viu o epsilon zero, né, que é uma constante da ordem de 10 a menos 12, coulomb ao quadrado, newton metro quadrado, mas se a gente multiplicar m0 por epsilon zero e inverter o resultado, isso dá exatamente c ao quadrado, que é a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. E aí eu deixo isso aqui de exercício, né, fica aqui um exercício para vocês verificarem que isso que eu estou falando é verdade. Bom, então, se eu quero calcular campos magnéticos a partir de uma corrente, eu vou definir para vocês qual é a regra que me diz onde é que está, qual a direção desse campo magnético. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Vou começar pela figurinha de baixo. Vou aumentar mais um pouquinho, vou aumentar pela figurinha de baixo. O que essa figurinha está me dizendo é que se eu tenho uma corrente orientada para dentro do plano da página, aqui no nosso caso, né, dessa folha ou da tela que vocês estão olhando, o campo magnético tem essa direção, né? Então, como é que eu faço? É como se eu tivesse um fio, o fio está entrando aqui na página, eu vou segurar esse fio de acordo com o sentido em que a corrente está se deslocando. Então, se eu tenho corrente para lá, eu vou segurar assim. Se eu tiver a corrente para cá, eu vou segurar assim. E os meus dedos vão dar a direção do campo magnético, né? Então, se eu tenho a corrente entrando para lá, que é o que está colocado aqui na página, vou botar aqui para a câmera ver, então eu estou fazendo assim, é isso que vocês estão vendo aqui nessa figurinha, certo? Se eu tivesse isso saindo para cá, a corrente ia estar no outro sentido, ok? Tem um enunciado, né, para essa regra da mão direita que diz assim: segure o fio com a sua mão direita com o polegar apontando no sentido da corrente, né, que é o que eu estava mostrando ali. As extremidades dos dedos encurvados em torno do fio
apontarão no sentido do vetor campo magnético. Bom, agora, se eu quiser olhar como é que eu faço isso em termos de R e de DL, que estão envolvidos aí nesse deslocamento, deixa eu só ver aqui, talvez eu tenha uma figurinha melhor para mostrar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Tá bom, vou começar por essa mesmo, né? A gente poderia ver isso de outra forma, mas tá bem. Então vamos supor que eu tenho minha corrente aqui, e aqui tá esse o meu DLzinho, certo? Se eu quiser saber num ponto P qual é o campo magnético que chega ali, a distância do local onde eu estou olhando, pelo qual passa a corrente, e o ponto P é dado por esse R, né? Então, se a gente usar essa regra da mão direita, esse campo magnético está fazendo assim, né? Que é isso aqui que está desenhado aqui, né? Então, em cada ponto, ele está ele tem esse sentido aqui, né? Então, ele é como se ele saísse daqui, desse a volta e voltasse para cá, né? Então, se eu pegar um ponto qualquer, nesse ponto o campo magnético está se deslocando para cá, né? Então, ele é tangente a esse caminho aqui que eu faço quando eu desloco a minha mão. A gente vai usar isso um monte ao longo aqui das aulas, isso vai ficar claro. Então, muito bem, se eu tiver o campo magnético nas proximidades de um fio, que é a coisa mais simples que eu posso calcular, eu vou usar, então, essa lei de Ampère. Vou aumentar isso aqui para a gente conseguir enxergar o que eu escrevi aqui, que eu perdi aí um tempinho tentando caprichar na letra. Então, eu tenho um fio por onde passa uma corrente. Então, tá aqui o que eu tentei desenhar, né? Então, esse meu fio, com esse pontinho, indica que a minha corrente tá saindo, tá vindo de lá para cá, saindo do papel, né? Tá vindo na minha direção. Se a corrente tá vindo na minha direção, essa regra diz que eu seguro o fio assim na minha direção, certo? O dedão tá na minha direção e o campo magnético tá fazendo esse caminho. Muito bem, então se eu pegar um ponto P, então você tem um fio aqui, né? Eu tenho um fio aqui. E aí eu pego um ponto P aqui distante do fio, eu quero saber, né, qual é o campo magnético que está atravessando esse ponto. Conforme eu vou me afastando desse fio, é natural que a intensidade do campo magnético vai diminuindo, e o que a gente quer fazer agora é calcular isso. Bom, então se eu aplicar simplesmente a lei de Ampère, percebam que se eu tenho um fio, eu posso calcular o campo magnético fora do fio, que é o que eu vou fazer agora, e depois eu posso calcular o campo magnético lá dentro do fio também. Então, vou começar fora do fio, que é a situação mais simples. Basta eu aplicar a lei de Ampère direto aqui. O campo é constante, certo? Então, eu tenho aqui uma superfície de campo constante, uma outra superfície de campo constante, outra superfície de campo constante, assim por diante. Então, eu posso dizer que o DL é essa minha circunferência aqui, 2πr, é μ0i. Portanto, o campo magnético fora do fio é simplesmente μ0i sobre 2πr. Conforme o R aumenta, esse cara cai com 1 sobre R. Bom, e dentro do fio? Dentro do fio, agora aqui está o meu fio, e eu desenhei aqui minha superfície de integração, que agora a gente não costuma mais chamar de superfície gaussiana, mas é muito parecido com o que a gente fez quando a gente estava estudando lei de Gauss. Então a gente tem aqui uma região onde eu vou integrar, e eu sei que essa região está a uma distância Rzinho do centro do fio, sempre dentro do fio, e o meu fio tem raio R. Bom, se no fio, aqui dentro, passa uma corrente total que eu chamo de I, nessa região mais interna, eu vou ter uma corrente I0 que vai ser proporcional àquela corrente total, né? E essa constante de proporcionalidade é simples, né? Porque eu sei que o I, ele ocupa um espaço πr ao quadrado, onde esse Rzão grande é o raio do meu fio. O I0, então, vai ser proporcional a esse πrzinho ao quadrado, que é essa região aqui onde eu quero determinar o campo magnético. Portanto, o I0 é simplesmente Irzinho sobre Rzão ao quadrado. Então, a minha lei de Ampère fica BDL, M0 e 0, né? Que é a corrente que chega naquele ponto.
Então, B vezes 2πr é o μ0, e aí o i0 basta eu substituir por essa continha simples que eu fiz, e eu chego à conclusão que o campo magnético dentro do fio é μ0i rzinho sobre 2π r ao quadrado. Bom, na borda do fio, na superfície do fio, tanto faz se eu faço a conta fora ou se eu faço a conta dentro, e o resultado tem que ser igual, né? Então, se eu fizer a conta fora, isso vai dar μ0i sobre 2π r grande, que é na borda, e se eu fizer a conta por dentro, isso aqui vai dar μ0i r grande sobre r grande ao quadrado, então μ0i sobre 2πr. É um teste para ver que eu fiz as duas contas corretas, isso aí me dá o mesmo resultado. Bom, se eu fizer um gráfico de B em função de R, eu não pus aqui, mas isso aqui é o distanciamento, Rzinho. Então, o que eu tenho, né? Eu sei que lá dentro do fio, eu tenho esse campo que eu chamei aqui de B dentro. Esse campo B dentro, na verdade, é proporcional a R, certo? R grande é uma constante, μ0i sobre 2πr ao quadrado grande, é tudo uma constante. Então, ele simplesmente cresce com R, né? E essa inclinação aqui, a tangente dessa reta, depende de quanto vale I e quanto vale o R grande, porque o μ0 e o 2π são constantes. Bom, muito bem, quando chegar na borda do fio, a gente já calculou, é esse campo, que é igual tanto dentro quanto fora. Então, eu tenho aqui o ponto da borda. E a partir daí, o que vale é o cálculo de fora, que cai com 1 sobre R, que é esse cálculo aqui, né? μ0i sobre 2πr. Então, o campo magnético vai cair com 1 sobre R do lado de fora. Muito bem. Agora, vamos olhar o que acontece se eu tiver esse fio imerso num campo magnético externo enorme. Então, vou pegar aqui a mesinha, vou aqui é mais fácil, né? Se eu tiver isso aqui e eu quiser saber quanto vale o campo... não consigo deixar os dois assim. Muito bem. Então, eu vou fazer assim, vou puxar para cá. Vou tentar escrever aqui, vamos ver se funciona. Quanto vale o campo magnético no ponto P? Ele vai ser, são grandezas vetoriais, né? Então, esse vai ser o campo magnético gerado por esse campo externo, mais o campo magnético gerado pela corrente que passa no fio. E quanto é que ele vale aqui? Ó, que bonitinho esse desenho. Esse desenho me mostra que em determinadas situações, né, como esse campo P aqui, esse campo magnético vale 0. O que está acontecendo, né? Então, eu tenho aqui esse campo aqui. Conforme essas linhas de campo vão se aproximando desse fio que está conduzindo corrente, eles vão sentindo isso, né? Então, elas vão, em vez delas continuarem retas, elas vão contornar esse ponto, até que muito distante, elas passam a ter o mesmo comportamento, ou comportamento parecido com o que elas tinham, né, das duas bordas do fio. Mas existe uma região onde esse campo que vem para cá, que estaria vindo para cá, exatamente se cancela com esse campo que estaria gerando, né, nessa direção aqui. Então, eu teria um campo que vem para cá devido à existência dessa corrente, e eu tenho um campo que vem para cá devido à existência do campo magnético externo. Então, aqui nesse desenho é para mostrar que existem situações em que eu consigo ter a soma dando 0. O que eu vou mostrar para vocês agora é como é que a gente calcula quando eu tenho dois fios, né, passando corrente. Qual será a interação que eles sentem? Então, eu vou primeiro mostrar a figurinha. Vou botar essa figurinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, dois condutores paralelos. Eles são percorridos por correntes no mesmo sentido. Essa blá 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 que eu desenhei aqui a gente já vai discutir. Esse aqui é o meu fio que eu vou chamar de A, no qual passa uma corrente A. Esse aqui é o meu fio B, no qual passa uma corrente IB. Então, agora vamos discutir o que acontece nessa situação. Ok. Bom, a gente já viu, acabou de calcular,
que o campo magnético devido à existência de um fio fora do fio é μ0i sobre 2πe, certo? Então foi isso que eu escrevi aqui, ó. Então, o meu fio A, ele gera um campo magnético que é μ0ia, só para associar que é ligado ao campo ao fio A, sobre 2πd, porque 2πd é a distância entre eles, eu quero saber o que esse cara sente, né? Então, antes de eu fazer a continha, vamos ficar olhando aqui para esse desenho. O que acontece aqui? Então, o meu fio A, ele tem um... Deixa eu fazer assim para aparecer minha mão. O meu fio A tem uma corrente que está indo para cá, certo? Então, o campo magnético, ele faz assim, do lado esquerdo do fio, e vira e entra do lado direito do fio, que é o que eu tentei desenhar aqui, né? Então, desse lado esquerdo, o campo magnético aponta para fora do papel, ele faz uma curva, aqui ele aponta para dentro do papel. E se eu quiser saber aqui mais longe, ele sempre está apontando para dentro do papel, que é isso que eu desenhei aqui. Então, ele está sempre entrando aqui. Bom, já que eu estou fazendo essa análise, vamos aproveitar e analisar o que acontece com o campo B, né? Então, o campo gerado pela corrente B, o que vai acontecer? Ele tem o mesmo comportamento, significa que aqui, nessa região, ele sai e, portanto, em qualquer região daqui para cá, ele sai do papel. E qualquer região para o lado direito, ele entra no papel, que é o que está escrito aqui. Então, aqui dentro, entre esses dois fios, eu tenho um componente de campo magnético que entra, um componente de campo magnético que sai. Aqui, os dois campos magnéticos saem. E aqui, os dois campos magnéticos entram. Ok. Então, se eu quiser saber qual é a força que o fio B sente devido à existência do fio A, é essa continha que eu vou fazer aqui, né? A força é sempre IL vetor B, a gente já viu lá no curso passado. Então, o I agora é a corrente que está passando no fio B, vezes o L. O L vetor e o B no fio são perpendiculares, né? O campo magnético está descendo, então eu tenho um fio assim e o campo magnético que está fazendo assim, né? Então eles são perpendiculares, esse produto vetorial vira simplesmente IBL-BA. Agora, o BA é o campo magnético que foi produzido pela existência da corrente no fio A, que vale isso aqui, acabou a conta. Muito bem. O que resulta então dessa interação? Resulta que essa força A vai ser análoga. Então, se a força B aponta para cá, né, e a força B aponta para cá, se vocês fizerem aqui o produto vetorial do I com o B, né, regra da mão direita, então o I vem na minha mão e eu vou direcioná-lo em direção ao B, a força vai dar... É complicado que eu estou de frente pro, né, mas... então, parece que eu estou apontando no sentido contrário, né, mas a força vai dar para cá. Da mesma forma, se eu fizer o produto vetorial do IA com o campo B, que está aqui para cima, a gente já viu, né? O campo B sai, nessa região ele está saindo. Então, se eu fizer o produto vetorial da corrente IA com o campo B que está para cá, a força dá nesse outro sentido. Portanto, as duas forças, uma se direciona para a outra. Isso é, dois condutores que carregam correntes de mesmo sentido se atraem. E aqui o que eu escrevi é que correntes de sentidos opostos, se um for numa direção e o outro for na outra direção, eles se repelem. Então, eu vou fazer um desenho aqui, tentar fazer um desenho aqui na minha mesa, para a gente enxergar isso que eu estou falando. Então, vou pegar isso aqui. Vamos aqui escrever. Então, vamos supor agora que eu tenho aqui afastar um pouquinho para não bater a... Vamos ver. Vamos supor agora que eu tenho um fio aqui e o outro fio aqui. Nesse fio, eu vou dizer que passa uma corrente IA. E nesse aqui, passa uma corrente IB de lá para cá. Tá vendo? Essa flechinha tá para baixo. Então, o que acontece? Ó?
Esse corrente aqui, IA, o que acontece no ponto aqui, né? Então, se eu colocar meu dedão ao longo do campo I, eu vejo que aqui ele sai do papel, certo? Aqui ele entra no papel, aqui ele entra no papel. Vou botar aqui assim, ó, Azinho, 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 pra gente ver do que é que eu tô falando. Por outro lado, com relação ao B, o que acontece? Tá vindo pra cá, então ele vai fazer assim, né? Então, com relação ao B, ele tá entrando aqui, ele tá entrando aqui e ele tá saindo aqui. Então, isso aqui é o meu Bzinho. De novo, se eu quiser desenhar essas forças, então, o que está acontecendo, né? Se eu for desenhar o campo relativo ao A nesse ponto aqui, eu já vi que ele está entrando no papel, né? Então, isso aqui tem que ser perpendicular. Vocês acreditam que esse B é perpendicular com esse I, que é o que eu vou poder escrever aqui, BA. Então, esse cara é perpendicular a esse, isso significa que aqui eu vou ter uma força, se eu fizer I vetor B, esse negócio aqui vai me gerar uma força aqui. Da mesma forma, se a gente analisar o que está acontecendo aqui, né? O campo B aqui também está para baixo. Também está para baixo. Então, eu tenho aqui o campo B. Só que a corrente está no outro sentido, isso vai me gerar uma força para cá. F para cá. Portanto, se eles tiverem sentidos opostos, eu vou só caprichar nessa borrachinha aqui, vamos ver se eu consigo caprichar nesse negócio aqui. Não queria ter apagado tudo, mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer. Que isso aqui é... tá bom. É só que eu queria fazer que essa flechinha tá pra cá. Tá bem? Convençam-se disso. Na dúvida, montem os produtos vetoriais. E depois façam o contrário, né? Façam os dois campos descendo, depois façam o campo IA descendo, o campo IB subindo, para vocês perceberem claramente que sentidos iguais eles vão gerar forças que se atraem e sentidos diferentes eles vão gerar forças que se repelem. Para a gente continuar, agora a gente vai estudar um solenoide. Então, vamos ver o que é um solenoide. Então, esse desenho de solenoide é terrível. Vou poupá-los dele e vou pegar aqui uma figurinha que eu peguei do livro. Tá aqui um solenoide. Então, isso nada mais é do que um fio enrolado. Então, nesse primeiro desenho aqui, ele está enrolado com uma certa distância para a gente ser capaz de enxergar o que acontece com as correntes em cada ponto e quais são os campos magnéticos que são gerados em cada pontinho desse fio que está fazendo assim. E aqui está tudo comprimido, como se fosse uma bobininha, né? Quando a gente comprime todo mundo, eu vejo que aqui tem o ponto onde entra e sai a corrente, né? Que são esses risquinhos que estão aqui. Depois vou fazer um desenho melhor disso. E na verdade isso aqui se comporta, se a gente olhar só para o campo magnético externo, a gente já sabe o que acontece, né? Isso aqui parece um dipolo elétrico ou parece uma barra imantada, que foram as coisas que a gente já enxergou. Tá? Então agora vamos tentar olhar um pouquinho para esse desenho aqui, né? Vamos nos concentrar nele. Então eu sei que a corrente está percorrendo esse fio assim. Isso significa que ela está entrando aqui, por isso o rabinho da minha flechinha. E nesse ponto aqui, ela está direcionada para mim, né? Como se ela estivesse saindo da página, entrando, saindo. Então, o que a gente vê? Ó, aqui, nesse ponto em que ela está entrando, se eu fizer a regra lá da mão direita, eu tenho isso virado aqui. Nesse ponto onde ela está saindo, eu tenho virado para cá, tá certo? Não olhem muito para minha mão, porque ela tá sempre, né, como tá sendo filmada, tá sempre o oposto aqui do que eu deveria estar mostrando, né, do que vocês são capazes de ver aqui. Mas façam isso, né?
façam assim e olhem e percebam que quando vocês fizerem, o campo que vocês estão vendo vai estar nessa direção, e quando vocês fizerem assim, o campo que vocês estão enxergando de trás vai estar na outra direção. Muito bem, é claro que eu tenho então aqui vários campos magnéticos, né, que vão se influenciar, e o que a gente vê é que lá dentro desse meu solenoide eu consigo ter um campo magnético mais ou menos constante, né, bem definido. E que o campo magnético externo do solenoide é muito fraco, né, ele vai diminuir conforme eu me afasto do solenoide, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então eu vou resolver, né, usando de novo o que a gente aprendeu, que é a lei de Ampère, eu vou resolver o cálculo para o solenoide. Então, vamos botar isso aqui e vou botar, deixa eu ver se eu preciso alguma coisa aqui. Não, essa figurinha eu também tenho uma melhorzinha, que é essa aqui. Então, vamos olhar para essa figura e vamos olhar aqui para o cálculo do solenoide, né? Então, nessa figura, eu peguei aqui um caminho de integração, né? Então, esse aqui, o que são esses mais e esses menos? São todos aqueles pontos do solenoide que eu mostrei atrás, onde entrava a corrente, saía, entrava e saía, entrava e saía, né? Então, é como se eu tivesse tirado uma foto e eles estão todos bem juntinhos um do outro. Então, o campo está sempre entrando aqui e está sempre saindo aqui, gerando esse campo magnético interno lá no interior do solenoide. O meu caminho da integração, então, vai ser esse ABCD, certo? E esse AB tem uma distância H. Então, o que eu fiz foi calcular o campo magnético, BDL, lembrando que eu tenho que integrar de A até B, de B até C, de C até D e de A até D. Vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo para a gente comparar isso com a figurinha. Posso diminuir um pouquinho a figurinha e aumentar isso aqui um pouquinho. Tá. Então, veja. Então, eu vou integrar de A até B. Agora, de B até C e de D até A, isso vai dar zero, certo? Porque o campo B, ele é perpendicular ao deslocamento. Como eu tenho um produto escalar aí dentro, essa integral dá zero e essa integral dá zero. Então, sobraram duas, de A até B e de C até D. Agora, de C até D, no caso ideal, o campo magnético externo é zero, né? Então, como aqui a gente está fazendo a coisa mais simples, a gente está fazendo o caso ideal, né? Então, eu mostrei lá na figura que a gente ainda tem um pouquinho de campo magnético, mas logo ali na beiradinha, a gente vai supor que ele é zero, então isso aqui acaba. Então, sobrou só esse BDL, que vale quanto? Vale B vezes H, que é essa distância. Bom, agora isso seria o campo para uma espira, mas na verdade eu tenho um número, não sei qual, de espiras. Como eu não sei qual é o número de espiras, eu vou dizer que a minha corrente vai ser a corrente de uma espira vezes NH, né? O número de espiras que eu tiver vezes o H. Então, esse Nzinho, outro jeito de pensar, posso escrever ou como Nzão ou como Nzinho H, onde esse Nzinho é o número de espiras por unidade de comprimento. Então, se eu voltar aqui, ó, então eu vi que o BDL é o BH, vale μ0 vezes o I, que é essa coisa aqui, I0 NH. Então, o H cancela, que sorte, eu não sei quanto ele vale, certo? Então, eu não quero ir na minha conta. Então, o B sobrou μ0 I0 N. Então, eu sei construir um solenoide com um certo número de espiras, e isso é um jeito prático de obter um campo magnético uniforme lá dentro. Da mesma forma, né, que quando a gente tinha o capacitor de placas paralelas, a gente tinha um campo elétrico uniforme lá dentro. Então, a gente aprendeu a construir campo elétrico uniforme capacitor, construir campo magnético uniforme solenoide. Agora, eu vou estudar um outro solenoide, né, que é um toroide, que é um solenoide encurvado na forma de uma câmara de ar. Sabe aquela a câmara de dentro do pneu da bicicleta ou dentro do pneu do carro? Então, é isso aqui, né? Eu também tenho um desenho melhorzinho, pra vocês não terem que ficar olhando esse... Não. Peguei errado. Esse aqui. Tá aqui, né? Então, eu tenho um desenho aqui que eu peguei do livro, que nada mais era do que esse outro que eu tinha tentado fazer, né? Então, esse meu desenho aqui mostra
o meu donut, né, o meu bolinho, o minha câmara de ar, que tem, deixa eu só ver aqui se eu não pulei nada do que eu queria falar para vocês, não. Então essa minha câmara tem uma distância R até o lugar onde eu vou integrar, certo? E ele tem, como ele tá virado, ele tava assim, né? Agora eu encurvei, então aqueles pontos que entravam e saíam, agora estão encurvados, né? Então todos os que entram estão aqui, todos os que saem estão aqui do outro lado de fora. Vou deixar essa figurinha aqui e vou puxar isso para cá para a gente ver a conta, né? Então, de novo, vou aplicar a lei de Ampère. Fora lá do solenoide, o campo magnético é zero, né? Então, de novo, é um caso ideal. Então, o campo magnético vai ser zero, só preciso calcular o campo magnético dentro do solenoide, que vai ser BDL M0I, e o BDL vai ser um 2πr, né? Porque é uma circunferência também. E aí eu sei que o I é aquele I0 vezes N que eu tinha aqui, né? Então, Mi0 e 0N sobre 2πr. Tá aqui, ó, I0N. A gente vai voltar a falar do campo, da importância de um campo magnético confinado dentro de um solenoide daqui a pouquinho, no finalzinho da aula. Agora, eu queria escrever mais uma coisinha para vocês. Vamos lá. Tô ficando confiante aqui na minha... Vou deixar aqui mesmo. Na minha mesinha, eu espero que vocês entendam o que eu estou escrevendo, né? Então, vamos fazer uma revisãozinha bem rápida daquilo que a gente já viu do eletromagnetismo e das coisas parecidas que a gente está vendo, que a gente viu na parte da eletricidade e nas coisas parecidas que a gente está vendo no magnetismo. Então, eu vou escrever assim, ó. Eletricidade, desse lado, magnetismo. Aqui, para calcular o campo elétrico, a gente viu duas leis, né? Viu a lei de Gauss. Como é que era a lei de Gauss? A lei de Gauss era integral sobre um caminho fechado de EdS era Q sobre ε0. Bom, a gente já discutiu aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A gente já discutiu aqui que a lei de Gauss, análoga à lei de Gauss do magnetismo, que daí a integral de BdS vai dar zero, porque a gente não tem monopolo magnético definido para calcular esse fluxo de BdS, né? Por outro lado, a gente tem uma semelhança dessa lei com a lei de Ampère, né? Que a lei de Ampère me diz o quê? Que integral de BdL é igual a Mi0I. Então, enquanto que na eletricidade o meu campo elétrico era definido em termos de carga, no magnetismo o meu campo elétrico é definido em termos de corrente, que foi a primeira coisa que eu falei hoje quando a gente começou essa aula. Mas tinha um outro jeito da gente fazer a conta, né? Que era por meio da lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela diz pra gente que a força sentida por uma carta, 1 sobre 4πε0, vou chamar de K, Q0, Q sobre R ao quadrado. Se eu conheço a força coulombiana, eu sei que o campo elétrico associado a uma carga Q0 é simplesmente essa força por Q0. No magnetismo, a gente também tem uma outra lei, né? Que é o cálculo definido pela lei de Biot-Savart, que eu vou apresentar para vocês agora, que diz o seguinte, que o meu dB vai ser Mi0I sobre 4π dl vetor R. E se eu fizer isso, na verdade, o meu campo magnético vai ser a integral de dB. Essa mesma expressão pode ser escrita de outra forma, né? Eu posso escrever em função de cargas. Se eu fizer em função de cargas, a gente diz que isso é Mi0I sobre 4π, Q, V, vetor R. Eu estou esquecendo uma coisa, isso aqui é dl vetor R sobre R ao cubo. E aqui V vetor R sobre R ao quadrado.
Percebam que a lei de Biot-Savart parece muito mais complicada de ser utilizada do que a lei de Ampère, e né? A gente agora vai fazer algumas continhas, e a gente vai ver que de fato ela é um pouco mais complicada, da mesma forma que a lei de Gauss era mais simples do que a lei de Coulomb, né? Calcular a lei de Coulomb requeria processos de integração mais complicados do que usar a lei de Gauss. Essa lei de Ampère e a lei de Gauss, então, elas são válidas quando a gente tem simetrias especiais, né? Que foi o que eu usei até agora. Então, sempre que eu tiver um caso com uma simetria especial, né? Ou cilíndrica, ou uma circunferência, ou até um plano, essas leis mais simples, tanto a lei de Gauss no caso da eletricidade, como a lei de Ampère no caso do magnetismo, são mais fáceis de usar. Do contrário, a gente tem que usar a lei de Coulomb ou a lei de Biot-Savart, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos ver aqui. Essa aqui eu já mostrei para vocês lá no comecinho, foi a primeira coisa que eu mostrei, a regra da mão direita, né? Então, a gente vê aqui vou abrir minha coisinha aqui só para a gente ver aqui, né? Eu tenho um produto vetorial de dl por r, né? Então, é esse produto vetorial que a gente consegue enxergar aqui. Eu tenho r, né? Por onde passa o meu dl. Ou, se quiserem, v por r, né? Então, tem aqui o v, a direção de deslocamento da minha corrente, e tem aqui o R para a gente calcular o campo magnético. Então, vamos calcular, começar pelo caso mais simples, né? O caso mais simples é um fio pelo qual passa uma corrente, a gente já fez essa conta. Agora eu vou escrever a expressão em termos da lei de Biot-Savart, né? Então, se eu tiver um fio aqui e eu tenho o dl é tangente, vamos supor que eu tenho um fio passando, eu queria saber o meu campo num ponto P qualquer. Como esse campo, essa corrente está se deslocando da esquerda para a direita, a regra da mão direita encurvada me diz que ele está saindo do papel aqui e entrando no papel aqui, né? Então, num ponto P qualquer, onde esse campo magnético está entrando, dB, ele vai ser μ0I sobre 4π, dl vetor R, sobre R ao cubo. Agora, o dr vetor R, esses caras aqui vão ser perpendiculares, né? O fio está sempre passando e o R está aqui sempre perpendicular, então isso é dl, vão ser perpendiculares, desculpa, vão ser, eu tenho que usar o produto vetorial, né? Então, eu tenho o dl e eu tenho o R, esse ângulo aqui entre eles é θ, então isso vai me dar dlr seno θ sobre R ao cubo. Esse Rzinho em cima cancela com o R ao cubo embaixo e com R ao quadrado. Então, a expressão que eu obtenho é dl seno θ R ao quadrado. Agora vamos calcular, então, se eu tiver um fio retilíneo bem longo, vou usar essa expressão também. Deixa eu aumentar um pouquinho, ficar mais claro para vocês. E acho que puxar um pouquinho para cá para ver o desenho. Tá. Então, o que eu tenho agora é esse fio, essa corrente vai de baixo para cima, e eu quero saber qual é o campo magnético num ponto P situado aqui. Então, de novo, como a corrente faz assim, o campo magnético faz assim. Façam isso para vocês, né? Então, ele sai daqui e entra aqui, que é o que está desenhado. Bom, esse ponto P está uma distância R de um pedacinho do meu fio que eu estou chamando de dx. A distância desse pedacinho até esse ponto que passa na parte central do fio, que eu chamei de R vale x, e essa distância é Rzinha. Então, o que eu tenho que fazer é integrar essa expressão aqui, né? μ0I sobre 4π, lá eu chamei de dl, o que eu estou chamando de dx, seno θ sobre R ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir se eu quero integrar em x ou em θ, porque essas coisas não são independentes. A gente já fez essas contas aqui no caso do campo elétrico, é muito parecido, né? Então, vamos fazer. Então, eu posso escrever que o Rzinha, que é essa distância, nada mais é do que a raiz quadrada de x2 mais R2, que eu escrevi aqui, e que o seno do ângulo entre o x e o R, que é esse ângulo θ, nada mais é do que o seno do alfa, porque isso é igual a seno de π menos θ, né?
E o seno desse cara aqui vai ser cateto oposto, que é R sobre a hipotenusa, raiz de R2 mais X2. Então, se eu substituir aqui o seno θ por essa expressão, e se eu substituir o R ao quadrado por isso aqui, por x2 mais R2, né? R ao quadrado não tem a raiz, eu fico com isso aqui, né? Isso aqui é o seno θ, isso aqui é o R ao quadrado, dx, m0i sobre 4π estão fora da integral. Ok, então isso aqui é uma integral conhecida, eu posso botar o R para fora, e isso aqui vai me dar a integral em dx, de x2 mais R2 a 3 meios, né? Que vai me dar isso aqui. Tá, agora, em princípio, se o fio é infinito, eu estou integrando de menos infinito a mais infinito. Eu posso fazer várias coisas para vocês perceberem o resultado final. Eu posso, por exemplo, integrar de menos a até mais a e depois substituir o a por infinito, talvez seja um jeito mais fácil de fazer a conta, ou eu posso me lembrar que esse fio vai de menos infinito a mais infinito, o comportamento é absolutamente simétrico, então eu posso integrar de 0 até infinito e multiplicar por 2. Qualquer um dos caminhos que vocês fizerem, aqui eu fiz assim, aqui no canto que não dá para ver, eu substituí de menos a até mais a, e depois fiz o a tendendo ao infinito, vocês vão chegar a um resultado que me dá um 2 sobre R. Então, esse negócio vai dar m0i sobre 4π. Esse 4π cancela aqui, esse 4 cancela com isso aqui, vai dar um 2 m0i sobre 2πr. Agora eu vou calcular uma espira circular. Tá, vou começar daqui, antes de mostrar o cálculo. Então, uma espira circular é uma espira, certo? Um anel, né? Anel, a gente já calculou um anel de cargas, agora em vez de ser um anel de cargas, é um anel onde passa uma corrente, né? Então tem uma espira circular por onde passa uma corrente. Então, esse primeiro desenho me diz o quê? Que se a corrente está indo para cá, a regra da mão direita diz que o campo magnético aponta para cima. Se a corrente estiver no sentido contrário, a regra da mão direita me diz que ela aponta para baixo. E o que eu quero calcular é esse campo magnético, né? Eu vou deixar essa figurinha aqui, depois a gente volta nela. Também não é, quero ver agora, quero ver a solução. Então, vou aumentar. Então, tá aqui. O que eu tentei desenhar foi cortar essa espira e olhar o que acontece com o campo magnético dela aqui dentro, né? Com a corrente dela aqui dentro. Então, essa corrente, ela anda assim, né? Eu tô olhando de lado, então ela tá entrando aqui, saindo aqui, mas ela dá a volta completa, né? Então, eu vou calcular o valor do campo magnético num ponto P ao longo do eixo central dessa espira, que é o que tá aqui. Bom, se a gente fizer isso, todas as contribuições que eu estou chamando aqui, eu decompus isso ao longo dela, que é o paralelo e perpendicular, né? Que está aqui nesse central. Todas essas contribuições chamadas de perpendicular elas existem, mas elas vão se somar, sempre uma cancela a que vem do oposto do anel. Exatamente como no caso do anel de cargas que a gente estudou, né? Então essas contribuições são todas simétricas entre si, elas vão se cancelar. Então só vai sobrar essa contribuição. Então antes de fazerem a conta, convençam-se disso, né? Então pega ali o anelzinho, aí vejam aqui que você tem uma corrente que tem nesse ponto aqui, nesse ponto do anel, essa corrente vai gerar uma contribuição no campo magnético, desenha ali essa contribuição, depois vejam o que acontece com a parte simétrica dela para essa contribuição no anel, e vocês vão ver então que de fato essas contribuições todas para cima e para baixo vão se cancelar. Então o que me sobra é a integração ao longo do eixo desse anel, né? Que é somar, é fazer integral ou somar sobre todas essas contribuições. Essas contribuições valem o quê então? Valem m0i sobre 4π, dl seno de 90, que é 1, né? Sobre r ao quadrado. Só que agora eu tenho que projetar, né? Então o B paralelo eu tenho que projetar em cosseno de alfa, então aparece um cosseno de alfa, né? Então isso aqui foi 1, aí eu projeto cosseno de alfa. E agora eu vou substituir isso na integral. Então m0i sobre 4π
dl. Agora, 1 sobre r ao quadrado, se eu olhar aqui no desenho, é exatamente a conta que eu fiz lá atrás, né? Então vai dar 1 sobre r2 mais x2, porque esse cara vai ao quadrado, e o cosseno de alfa é esse cara aqui, que aparece aqui. Então, de novo, a integral muito parecida com a que eu já fiz, só que agora é mais simples. Porque agora eu não estou precisando integrar ao longo do caminho, certo? Então, essa R2 mais X2 sai tudo para fora da minha integral. Eu não tenho nenhuma dependência com dl. Então, essa minha integral do caminho fechado vai dar simplesmente 2πr. Então, o resultado que eu obtenho é m0i sobre 2. Esse r que veio daqui com esse r vai me dar um r ao quadrado, r2 mais x2 a 3/4. Esqueçam isso que está aqui a lápis. Vamos continuar, depois eu volto aí. Agora vamos considerar que eu tenha um x muito maior do que r, né? Então vamos voltar lá no desenho para a gente lembrar o que é. O r é o raio do meu anel, da minha espira, e vamos supor que eu estou bem longe, né? Então meu x está bem distante do r. Se eu fizer isso e olhar para essa expressão, esse x ao quadrado mais r ao quadrado, o r ao quadrado se despreza, então fica um x ao quadrado a 3/4 que me dá um x ao cubo, que é o que eu tenho aqui, ó. Isso dá aproximadamente m0i sobre 2 r ao quadrado sobre x ao cubo. E a área da espira é πr ao quadrado, né? Então eu posso substituir esse r ao quadrado pela área por π. Tanto faz se eu estou pensando em termos da área dessa seção ou se eu estou pensando em termos do r, mas porque é uma coisa usual, né? Podemos substituir aqui. E além disso, ao invés de ter um anel, eu posso ter n espiras, como fosse uma bobininha, né? Girando assim. Então, se eu tiver n espiras, eu tenho que multiplicar esse resultado por n e ainda substituir o r ao quadrado por a sobre π. E se eu fizer isso, então, multiplico por n, substituo aqui e eu fico com essa expressão. Por que eu gosto dessa expressão em termos da área? Porque lembra quando eu defini o momento de dipolo magnético da espira na aula passada? Então ele aparece aqui, ó, NiA. Então eu fico com o campo magnético, que é m0 sobre 2π, o momento magnético da espira sobre x ao cubo. Então a gente já vai ver uma figurinha, na verdade, o momento magnético da espira, ele vai estar sempre direcionado, acompanhando o campo magnético. Então, na verdade, o que a gente está vendo que uma espira de corrente se comporta exatamente como um dipolo magnético, né? Essas coisas são bem bonitas. Ok, agora eu vou voltar aqui para trás, ó, eu vou voltar aqui para esse cálculo e vou pensar que eu tenho n espiras, né? Então, eu vou simplesmente multiplicar isso aqui por n, então ficou m0 sobre 2, n e r ao quadrado sobre essas coisas aqui, tá? Sobre o eixo, o x é 0, né? Então, se o x é 0, esse cara cancela, ficou um r ao cubo com r ao quadrado, deu m0ni sobre 2r. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer um gráfico para a gente interpretar esses resultados, que é esse gráfico aqui, que eu vou colocar aqui para a gente olhar, né? Então, na verdade, a gente consegue ver que o valor máximo é exatamente em x igual a 0, né? Que aqui, eu estou plotando isso em termos de x, então o b máximo me dá isso aqui, né? E conforme eu vou colocando outros valores de x, aqui eu chamei de r, aqui nesse livro a conta foi feita chamando isso de a, mas não importa, né? O que importa é a gente ver, cadê minha figurinha? Aqui. Ver que esse valor aqui, né? Essa coisa cai para cá e cai para o lado de cá, mas é simétrica. Tem como, né? Eu tenho um anel, se eu tenho um anel aqui e eu passo um eixo aqui, claro que o campo magnético desse lado tem que ser simétrico ao campo magnético do outro lado, então ele tem esse mesmo comportamento para os dois lados e tem esse ponto máximo aqui sobre o eixo, né? Em x igual a 0. Lembrem-se, o que seria legal agora é pegar isso e olhar o análogo para o campo elétrico. Talvez fosse legal vocês fizerem uma tabelinha, né? Depois acho que até eu vou pedir isso de exercício, né? Para tentar memorizar. Então, se eu tivesse um anel com cargas aqui dentro, o que acontece com o campo elétrico lá no seu centro? Vocês lembram? Então, fazer o que acontece ao longo de x e o que acontece lá no centro do anel e fazer uma comparação com o campo magnético quando a gente tem aqui uma espira. E aqui ainda queria mostrar mais uma figurinha que discute esse
campo magnético, essa figurinha aqui, isso. Então vejam, aqui eu tenho as linhas de campo produzidas por uma corrente que circula uma esfera circular, né? Então é só um pedacinho da espira. Então, em vez de eu ter o anel completo, eu tenho um quarto do anel, a corrente está aqui, né? Então, se eu pegar aqui um ponto onde é um ponto qualquer, onde eu tenho o campo magnético assim, e um outro ponto onde eu tenho o campo magnético assim, né? A gente vê que em todos os pontos desse eixo, o campo magnético vai ter sentido igual ao momento magnético da espira, né? Que é o que a gente está vendo aqui nessa expressão. Para finalizar, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, eu queria falar para vocês de uma aplicação incrível, que é a aplicação desses toroides gigantes com campos magnéticos confinados, onde se tenta fazer a fusão nuclear. Porque antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar isso aqui. Vamos ver aqui como é que fica se eu fizer isso. O que é a fusão nuclear, né? Então, a fusão nuclear é o que acontece nas estrelas aí para a gente existir aqui ao redor do Sol, né? Então, o Sol funde hidrogênio com hidrogênio a temperaturas altíssimas, né? E eles são comprimidos pela gravidade, atingem milhões de graus. Então, essa queima de hidrogênio se dá de tal forma que a reação é exotérmica, que é o que está escrito assim, e a gente sabe, né? Porque o calor chega aqui e isso dura muito tempo, né? Então, a vida do Sol, por exemplo, vai durar de 5 bilhões de anos, já foi um tempo aí, depois ele vai morrer, vai se transformar num cadáver estelar. Mas o tipo de fusão nuclear é reação desse tipo, né? Hidrogênio com hidrogênio, depois ele vai me produzir um deuteron. Depois o deuteron com hidrogênio, um Hélio-3, Hélio-3 com Hélio-3 e assim por diante, né? O que se tenta fazer nos tokamaks, que nada mais são do que esses grandes, vou mostrar uma figura, do que esses grandes toroides gigantes, é esse tipo de reação de fusão, né? Então o que se tenta fazer é confinar um gás que está eletricamente carregado, que a gente chama de plasma, usando campos magnéticos muito fortes, certo? Então é uma energia limpa e o que se espera aí que a humanidade consiga num futuro não tão distante. E ele tem essa cara aqui, ó. Então percebam, depois eu vou mostrar ali uma coisa mais real, mas isso aqui é gigante perto do homenzinho que está ali à esquerda, embaixo, né? E o que a gente tem é nada mais do que esse donut, né? Desse solenoide em forma de toroide, no qual se confina esse plasma lá dentro por meio de campos magnéticos super fortes. Aqui é um breve histórico do que se esperava, né? Então, o primeiro desses tokamaks foi construído e a primeira reação de fusão foi gerada nesse Joint European Torus, no Reino Unido, né? Na Inglaterra, e depois passaram a construir esse ITER, International Thermonuclear Experimental Photon Reactor, em Cadarache, na França, que é o que eu vou mostrar agora, né? Então se espera que em 2040 a gente tenha a primeira usina experimental de fusão, mas antes disso, o que já se vê aqui, então aqui ó, tem um link da Wikipedia, depois eu vou dar para vocês, que fala aqui do ITER, onde é que ele fica, como é que ele funciona. Eu botei ele aqui porque tem essa representação do setor toroidal, né? Então é um corte aqui dessa parte do toroide para vocês verem. E aqui fala sobre a construção, depois vocês podem ler isso tudo aí com calma. Mas eu tô falando disso hoje porque teve uma notícia de que... Aqui ó, aqui tá um desenho, aqui tem a foto dele, né? Então, teve uma notícia de que essas reações de fusão estão acontecendo de forma cada vez mais controlada e estão conseguindo gerar energia, uma energia maior do que a energia que ele consome. Imagino que esses caras são ligados na tomada, né? Então, eles consomem uma energia brutal. Então, para poder gerar algo que vale a pena, a energia gerada tem que ser maior do que essa energia que é gasta aí para manter o equipamento ligado. Então, tem aqui uma fotinho dele, aqui tem outra foto vista de cima. E aqui tem uma que é bem legal, né? Que dá para ver exatamente essa estrutura toroidal. Bom, aqui tem os detalhes, depois vocês podem ler, né? Então ele tem uma potência
de 500 megawatts e com uma entrada de 50 megawatts, então ele gasta um monte de energia, né? E a grande notícia é que em dezembro de 2025 ele vai começar a funcionar e se esperam mais 10 anos até atingirmos operações completas de deutério-trítio. Então aquele 2040, percebe? Sempre tem um atraso, 2035, 2040 a gente deve ter. Eu não sei se vou usufruir disso, mas eu espero que vocês usufruam. Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar vocês aqui com essa figurinha do tokamak e é isso. Só para concluir, se vocês entenderam toda aquela primeira parte inicial de como fazer a aplicação do campo elétrico a partir da lei de Coulomb, essa parte de Biot-Savart é muito parecida, né? Então talvez valha a pena ir fazendo essa coisa, voltar lá para o campo elétrico e revendo o campo elétrico, que agora já está mais, já foi absorvido aí por vocês, e olhar para o campo magnético. Da mesma forma, aqueles cálculos de lei de Gauss, com aquela superfície gaussiana, também são parecidos com esses cálculos que eu fiz hoje para a lei de Ampère, quando a gente tem uma superfície ali de integração por um caminho fechado. Tá bem? Então, por hoje é isso.